A história dos genoveses é marcada pela rica tradição marítima e comercial de Gênova, uma das cidades mais importantes do Mediterrâneo, localizada no noroeste da Itália. Durante a Idade Média e o início da Era Moderna, Gênova emergiu como uma das principais repúblicas marítimas, juntamente com Veneza, Pisa e Amalfi. Como navegadores, comerciantes e banqueiros habilidosos, os genoveses estabeleceram uma extensa rede de colônias, postos comerciais e rotas marítimas por todo o Mediterrâneo. Além de seu legado marítimo, Gênova é também a terra natal de Cristóvão Colombo, o famoso explorador que desempenhou um papel crucial na era dos descobrimentos. Gênova tornou-se um importante porto comercial ainda na antiguidade. As raízes da cidade podem ser rastreadas até os ligures, um povo pré-romano que originalmente habitava a região. As origens exatas dos ligures permanecem um mistério. Eles são frequentemente considerados como um dos povos pré-indo-europeus da Europa, o que significa que eles já estavam presentes na região antes da chegada dos povos indo-europeus. Sabe-se relativamente pouco sobre a cultura da sociedade dos ligures, principalmente devido à falta de registros escritos por eles mesmos. A maioria das informações provém de fontes externas, principalmente romanas. Eles são frequentemente descritos como guerreiros e pastores habitando aldeias montanhosas. Durante a expansão do Império Romano, Gênova começou a ganhar importância. Como um porto no Mar Ligure, Gênova estava estrategicamente situada ao longo das rotas comerciais, permitindo que ela se tornasse um centro de comércio entre o interior da Itália e os outros territórios marítimos do Mediterrâneo. Com a dominação romana, Gênova viu uma série de desenvolvimentos urbanos. Foram construídas infraestruturas como aquedutos, teatros, banhos públicos e templos, refletindo a arquitetura e o planejamento romano. A cidade foi conectada à rede de estradas romanas, particularmente a Via Aurélia. Esta importante rota de comunicação ligava Roma a regiões costeiras do noroeste, passando por Gênova, e facilitava o movimento das pessoas, mercadorias e tropas. Como muitas outras coisas do Império Romano, Gênova foi impactada pelo declínio do Império Romano do Ocidente. As invasões bárbaras e outros desafios socioeconômicos afetaram a cidade, mas ela continuou a ser um importante centro regional e porto comercial. A Idade Média testemunhou o crescimento exponencial de Gênova como uma potência comercial e marítima. Durante este período, Gênova e Veneza emergiram como as principais repúblicas marítimas da Itália, competindo entre si pelo domínio do comércio no Mediterrâneo. Gênova desempenhou um papel importante nas cruzadas, fornecendo navios, marinheiros e suporte logístico para os exércitos cristãos. Como recompensa, a cidade obteve valiosos privilégios comerciais em territórios conquistados na região do Levante. No ano 1187, o notável líder muçulmano Saladino, que havia unido o Egito e a Síria, também assumiu a costa da Palestina e Porto de Acre, localizado no que hoje é Israel. Acre foi recuperado pelos cristãos na Terceira Cruzada, e os francos dividiram a cidade, dando concessões comerciais aos mercadores de Veneza, Pisa e Gênova, em troca de seu poderio naval. Os genoveses estabeleceram colônias, postos comerciais e bases em vários pontos do Mediterrâneo, incluindo locais como na Crimeia, norte da África, Espanha e no Levante. Essas posições não apenas garantiram acesso a rotas comerciais lucrativas, mas também reforçaram a influência política e militar de Gênova. Gênova e Veneza, como duas das mais poderosas repúblicas marítimas, estavam frequentemente em conflito devido à competição por rotas comerciais e territórios. Essa rivalidade resultou em várias guerras ao longo dos séculos, sendo as mais notórias as guerras veneziano-genovesas. Estes conflitos frequentemente terminavam com uma cidade temporariamente superando a outra, apenas para a rivalidade ser reacendida alguns anos depois. Gênova foi um centro financeiro proeminente na Idade Média. Instituições como o Banco de São Jorge, estabelecido em 1407, desempenharam um papel fundamental no financiamento de expedições marítimas, empreendimentos comerciais e na gestão da dívida pública da cidade. No final da Idade Média e no início da Era Moderna, os genoveses tiveram uma participação expressiva nos grandes descobrimentos. Cristóvão Colombo, o explorador que descobriu a América em 1492,
era genovês. A capacidade de Gênova de produzir navegadores, mapas e técnicas de navegação foi crucial para as explorações do período dos descobrimentos e colonização. Ao longo do tempo, o poder de Gênova começou a declinar. No início da Era Moderna, potências como Espanha, Portugal e posteriormente Holanda e Inglaterra começaram a superar Gênova em termos de domínio naval e comércio global. Durante o Renascimento, um período que se estendeu aproximadamente do século XIV ao século XVII, Gênova experimentou profundas transformações em vários âmbitos, desde o econômico e político até o cultural e artístico. Embora a cidade não tenha sido um centro renascentista tão proeminente quanto Florença ou Roma, Gênova foi palco de importantes desenvolvimentos durante esse período. No Renascimento, Gênova consolidou-se como um dos principais centros financeiros da Europa. Famílias genovesas ricas, como os Doria e os Grimaldi, estabeleceram bancos e conduziram negócios por toda a Europa, competindo com outras famílias bancárias como os Médici de Florença. Gênova desenvolveu uma relação particularmente próxima com a Espanha durante o período do Renascimento. Muitos banqueiros genoveses emprestavam grandes somas de dinheiro à monarquia espanhola. Como resultado dessa relação, Gênova desfrutou de um período de relativa estabilidade e prosperidade. Gênova, ao contrário de muitos outros estados europeus, não teve uma realeza no sentido tradicional de uma monarquia hereditária. Em vez disso, Gênova foi governada como uma república por boa parte de sua história, com uma estrutura política complexa que muitas vezes favorecia as principais famílias comerciais e aristocratas da cidade. Ao longo de sua história, Gênova foi influenciada e muitas vezes controlada por poderosas famílias aristocráticas. Essas famílias competiam entre si pelo poder e influência, e em alguns momentos, efetivamente controlavam a governança da cidade. Embora Gênova fosse uma república, a cidade e seus territórios foram em vários momentos influenciados ou controlados por potências externas, incluindo a França e Espanha. Durante tais períodos, a autonomia de Gênova era limitada, embora a cidade frequentemente mantivesse uma aparência de governança republicana. Durante a Era Napoleônica, Gênova e toda a região da Ligúria experimentaram significativas transformações políticas e territoriais, reflexo das ambições expansionistas de Napoleão Bonaparte e das frequentes mudanças de poder ocorrendo na Europa. Em 1797, após a invasão francesa, a República de Gênova foi abolida, dando lugar à República Liguriana, que era essencialmente um estado de satélite da França. Sob influência francesa, Gênova e a Ligúria foram submetidas a reformas administrativas que refletiam o sistema francês. Foram introduzidas reformas jurídicas, fiscais e administrativas, assim como aconteceu em outras partes da Europa dominadas por Napoleão. Em 1805, Napoleão decidiu anexar diretamente a Ligúria ao Império Francês. Gênova não era mais a capital de uma república ou de um ducado independente, mas sim o centro administrativo de um departamento francês, o departamento de Montenotte. O período napoleônico teve impacto no comércio de Gênova. O bloqueio continental imposto por Napoleão contra os britânicos afetou adversamente o comércio marítimo da cidade, uma vez que Gênova, como grande parte da Europa sob controle napoleônico, estava proibida de comerciar com a Grã-Bretanha. Após a queda de Napoleão em 1814, o Congresso de Viena, que redesenhou o mapa da Europa, decidiu que Gênova e a Ligúria deveriam ser anexadas ao Reino de Sardenha. Essa decisão foi controversa e não foi bem recebida por muitos genoveses, mas marcou o início de uma nova era para a cidade e a região. Apesar de sua influência reduzida no cenário global, Gênova continuou sendo uma cidade importante na Itália. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, Gênova, como o restante da Itália, sofreu os efeitos devastadores do conflito e passou por uma fase de reconstrução e transformação. Por ser um dos maiores portos da Itália e um importante centro industrial, Gênova foi um alvo estratégico durante a guerra. A cidade foi submetida a vários bombardeios aéreos pelos aliados. Gênova, após a Segunda Guerra Mundial, enfrentou um enorme desafio de reconstrução. O porto e muitas infraestruturas da cidade haviam sido danificados ou destruídos. No entanto, a reconstrução foi realizada rapidamente e Gênova retomou seu papel como um dos principais portos e centros industriais da Itália. Gênova insistiu em projetos de renovação urbana para revitalizar a cidade. O antigo porto de Gênova, por exemplo, foi transformado em uma área de lazer e cultural.
A cidade começou a explorar mais do seu potencial turístico e cultural. Em 2004, Gênova foi nomeada a Capital Europeia da Cultura. Esse evento trouxe uma nova atenção à rica história e patrimônio de Gênova, atraindo visitantes de todo o mundo. Os genoveses têm uma história rica que reflete a ascensão e queda de uma das maiores potências marítimas da Europa. Através de seu gênio, determinação e habilidades marítimas, eles moldaram a história do Mediterrâneo e desempenharam um papel fundamental na era dos descobrimentos. Hoje, a herança de Gênova é um testemunho da influência duradoura dessa cidade portuária.